Bom dia a todos, a todas. Né? O tema que me coube foi apresentar a vocês a ideia que está começando a tomar corpo do desenvolvimento rural sustentável e dos territórios rurais. Há 2 anos, mais ou menos, em Recife, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural. E o Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, com o subsídio dessa conferência, elaborou recentemente uma proposta, que chama Proposta de Desenvolvimento para o Brasil Rural, que está sendo efetivada no próximo PPA do governo federal e também já há tramitando no Congresso Nacional 2 projetos de lei que vão dar em alguma coisa, né? Mas pelo menos, qualquer que seja o projeto, algumas ideias, alguns princípios estão sendo seguidos. Primeira constatação: o conceito de rural. Por rural hoje, não se entende somente o campo, o rural do IBGE. Nós consideramos rural o campo e as cidades ou aglomerados urbanos de pequeno porte, onde a vida, a dinâmica social, econômica, cultural tem muito a ver com o rural. Vários autores, vários estudiosos, inclusive no Brasil, o professor José Lida Veiga, da Faculdade de Economia e Administração da USP, vem tentando desenvolver um quantitativo. Que tamanho de município é mais rural do que urbano? Até hoje não há consenso sobre isso. Alguns países da Europa já estabeleceram. No nosso caso, eu defendo a ideia, não vamos discutir isso. Município rural é aquele onde a gente só vê movimento no dia de feira e dia de pagamento dos aposentados do rural. É quando tem um movimento maior, né? No comércio, nos serviços locais, né? Então você sente que a dinâmica local une o campo e a cidade em torno de interesses comuns, né? Esse é o município rural. E o território rural é aquele onde predominam esses municípios. Pode ter até o maior, que não seja considerado como tal, mas há predominância de municípios rurais. Bom, dentro dessa conotação do rural, eu diria que a sociedade brasileira, nos últimos 50, 60 anos, nós criamos um conceito de que progresso era o mundo urbano industrial e o rural agrícola era sinal de atraso. Tanto é que foi criada, né, nas várias regiões do Brasil, né, as expressões pejorativas para o homem do campo. É o tabaré, o caipira, o provinciano, né? Até Monteiro Lobato criou a figura do Jeca Tatu, né, como característica do homem do campo, do homem rural. E nós achamos que desenvolvimento era urbanização. Quando eu era menino, só se falava no Brasil em São Paulo. É a locomotiva do país, não pode parar. São Paulo cresce, todo mundo queria ser igual a São Paulo. Há uns 20 anos, quando a gente perguntava qual o parâmetro, qual o protótipo do desenvolvimento desse país, São Paulo aparecia como modelo, né? Hoje, já não se pensa assim, né? Urbanização, industrialização, metrópoles, megalópolis, deram zebra. Basta ver o noticiário nas televisões, né, os problemas, que a gente vê que desenvolvimento que traz felicidade não é por aí. Não é esse o caminho. Naquela época havia uma razão. Industrialização e urbanização geravam empregos, geravam
oportunidades de trabalho. Há uns 30 anos atrás, 10% de crescimento gerava 10% de empregos, realmente. Hoje a gente cresce 10% e emprego não aumenta 2,5%. Porque a competitividade das empresas inerentes ao processo de globalização demandou necessidade de automação, de substituição do homem por máquinas. Tudo ficou automatizado. Algumas carreiras diminuíram muito, quase desaparecem, né? Antes bancário era muita gente, hoje, né? Caixa eletrônica, internet, né? Faz com que a carreira diminua. A Volkswagen, nos últimos 15 anos, dobrou a produção e diminuiu o número de empregados a quase metade, automatizando processos, né? Então, hoje, o mundo urbano e industrial não resultou em muita... né? Já não gera mais os empregos. E isso foi agravado no país por um fato, que nós tivemos uma defasagem muito séria na educação. E os nossos jovens interioranos do campo, das pequenas cidades, não têm uma escolarização que permita um nível de profissionalização competitivo para atuar nas grandes demandas do mercado urbano. Hoje, na área urbana, além da diminuição na oferta de empregos, passou a haver exigências, né? Um emprego mais simples que seja já está exigindo segundo grau, primeiro grau completo, experiência profissional, etc, etc. Então, a partir dessa realidade e das suas consequências, começa a se olhar para o interior, para o rural amplo. E foi a partir daí que se deduziu que mundo rural não é mundo agrícola. O rural não pode ser visto somente como área agrícola. O rural é um espaço de vida. O campo e as pequenas cidades são locais onde vive um contingente muito grande da população brasileira. Aqui no Rio Grande do Norte, então, né, a gente sabe que dos 167 municípios aqui no estado, cerca de 140 tem menos de 10 mil habitantes na sede. E a população do campo e dessas pequenas cidades constitui 30% da população do estado. Algo como 900 mil habitantes, né? Foi a partir dessa constatação, que vale para todo o país, que o Conselho Nacional estabeleceu como tema básico de desenvolvimento rural a seguinte expressão: pôr um mundo rural com gente feliz. Quer dizer, considerar que o mundo rural é espaço de vida e que a população deste rural tem que ser feliz. E a proposta é melhorar a qualidade de vida dessa população. Não é uma proposta só de agricultura, só de desenvolvimento agrário. É uma proposta com o que deve ser feito para melhorar a qualidade da população rural. Bom, nessa altura, desenvolvimento passa a ser desenvolvimento humano. Não é mais só econômico, social, agrícola, industrial, né? Não é só de setores da área social, saúde, educação, ação social. Passa a ser um desenvolvimento integral, globalizado, interdisciplinar. Daí a proposta de que esse desenvolvimento rural inclui alguns princípios. O princípio da sustentabilidade. Sustentabilidade econômica, social, ambiental, institucional e política. Inclui o princípio da solidariedade, da união entre os atores sociais locais em torno de uma proposta comum, incluindo a união dos municípios, né, em torno de propostas comuns. O princípio da inclusão social. No interior temos uma grande quantidade de grupos sociais que não participam do processo de desenvolvimento. Na Amazônia, as populações indígenas são as mais representativas. No Maranhão, na Bahia, os quilombolas.
No litoral, pescadores artesanais. No interior como um todo, o agricultor familiar do grupo B, né? É aquele mais lascado, né? O mais pobrezinho, né? Hoje quase que no regime de extrema pobreza, de miséria, né? Os trabalhadores sem terra, né? Que enfrentam questões fundiárias sérias. Então são algumas populações que têm que ser incluídas. O governo atual, olhando para isso, já criou o seu slogan, né? País rico é país sem pobreza, né? País desenvolvido é país sem pobreza. E a semana passada a presidenta lança o programa de combate à miséria e à extrema pobreza como uma das prioridades a serem consideradas, né? E o outro princípio é o respeito à diversidade. Nosso rural é muito diverso. Diversidade ambiental, cultural, econômica, social, né? Nos diferentes biomas temos diferentes realidades. A Caatinga, o semiárido é uma coisa, a Amazônia é outra, Cerrados outra, os Pampas, né? A área da antiga zona da mata litorânea, né? É outra. Então temos diferentes realidades nesse país e não podemos ter um programa linear, né? Temos que respeitar essas diferenças. E um princípio, e aí eu começo a fechar, né, porque o tempo é muito curto, é o princípio da estratégia territorial para o desenvolvimento rural. E foi criado o conceito de territórios rurais. Territórios rurais tidos como um conjunto de municípios que tem uma afinidade tal, tem coisas comuns, interesses comuns, que fazem com que haja um reconhecimento, um sentido de pertencimento, né? Uma afinidade entre os atores locais, de maneira que você possa desenvolver ações em conjunto. Aqui no Rio Grande do Norte, o Estado já está todo territorializado. Podia passar primeiro. São aqueles ali que vocês receberam. O Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural instituiu aqui o território Alto-Oeste, aquele amarelinho da ponta, Sertão do Apodi, verde, Açu-Mossoró, o território da região central, Seridó, Mato Grande, Potengi, Trairi e Litoral Sul e Agreste, e o território da Grande Natal, em que os atores locais resolveram de batizar de Terra dos Potiguares, né? Que os primeiros habitantes daqui foram os índios potiguares, né? Está caracterizado. Então essa é a configuração territorial proposta, ainda em ajustes, aqui no Rio Grande do Norte. Por que atuar em territórios? É que no território há maior comunhão de interesses. E porque um território compreende um certo número de municípios, 5, 10, 15, né? Alguns defensores de uma descentralização maior dizem que a comunidade rural, um assentamento, uma pequena comunidade, é onde há maior afinidade. É o território mais representativo dessa união de interesses comuns. Depois é o município. Por que então não trabalhar com comunidades ou com municípios? Aí é uma questão de economia de escala. Quando trabalhamos com esse tipo de territorialização, semelhante às micro-regiões, nós temos uma escala mínima que justifica determinados investimentos. Vamos pegar alguns exemplos, só para entender o que eu estou querendo dizer. Um sistema territorial de saúde integrado, vocês que a maioria são da área de saúde, né? Um sistema integrado de saúde começa por um atendimento familiar lá nas famílias, pequenas unidades comunitárias, né? Postos, ambulatórios, passa por centros de saúde, por unidades mistas, até chegar no hospital regional, né? Num esquema de articulação entre eles, com aquela ideia do referenciamento. Para poder planejar isso, temos que olhar um território como um todo, para localizar e articular cada atividade.